Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Leme Next Move, o podcast da Leme Consultoria que transforma a gestão em estratégia. Essa é a continuidade de um episódio que tratou sobre a geração Z, sobre os desafios dessa geração que a gente começou a chegar à conclusão aqui que não é nem uma geração, né, Sidney? Que na verdade a gente pode chamar de jovem. E se você se interessar pelo assunto, assista o episódio anterior, tá sensacional, um bate-papo muito gostoso, com gente muito qualificada. Para falar em gente, eu estou aqui com Rogério Leme, sócio e CEO da Leme Consultoria, Natália Agostinelli, sócia e CEO da Ethos, consultoria na área de cultura organizacional e recursos humanos, e Sidney Oliveira, um dos caras que mais entende de gerações do Brasil e do futuro do trabalho. Bom, para continuar o nosso papo do encontro anterior... Quem perdeu, assiste tudo Assista lá. o anterior. Aliás, nem vamos contar. Aproveitando, vote na Leme no Top of Mind, por favor, Top of Mind de RH, uma das 5 maiores e melhores consultorias de RH do Brasil. Por favor, vai lá, dá uma moral pra gente. A gente tem muito conteúdo gratuito aqui pra vocês. E também não se esqueçam de se manter antenados nas redes sociais da Leme, porque no mês de julho nós teremos uma sequência de mini cursos gratuitos para vocês com certificado, algo que você pagaria muito caro para ter e que com a gente vai ser de graça. Acompanhe a gente. Fechado? Feito o nosso pacto, Sidney, eu quero agora te provocar, porque você falou que tem um monte de case, contou um monte de história pra gente, e a gente queria que você trouxesse... Escolhesse uma. Não, eu queria 2. Eu queria um case assim, né, que não pode falar aqui, que senão o YouTube vai bloquear a gente aqui, mas um case de transformação, né, que envolva a geração Z, que você fala assim, nossa, esse cara aqui era renegado, mas no final era uma pessoa muito boa, né? Uhum. E um case onde parece que tudo deu errado. Você acha que você tem essas histórias para contar pra gente? Tem muita história, mas eu posso escolher algumas aqui, principalmente aquelas que me atingiram, ou pelo menos eu estive perto de ver, né? Uma primeira condição é do jovem que faz tudo certo. Então, uma determinada empresa tem um jovem numa posição que, vamos colocar que ele está numa posição lá de cuidar das mídias sociais e de tudo que sai da empresa nas mídias sociais, ok? Essa é a posição dele. Legal. Bom, um dado momento, saiu na mídia social, e aí pode falar qualquer veículo, mas saiu na mídia social que uma pessoa morreu num acidente de muita repercussão, aconteceu um acidente, essa pessoa morreu e que essa pessoa era funcionária da empresa que ele trabalhava. Foi essa a notícia que saiu. Quer dizer, o acidente foi um acidente daqueles que faz uma comoção nacional. Tinha uma pessoa lá e essa pessoa morreu no acidente. Nossa. Quando foram descrever quem era a pessoa, pegaram nas redes sociais e falaram: a fulana de tal era funcionária da empresa desse jovem. Ele está na posição, saiu na rede social, ele olhou... Quem é essa pessoa, né? Ele não conhecia, a empresa é grande. Imediatamente ele fez o que se espera que se faça. Ligou para o RH, fulana de tal, é funcionário de que área? Vamos mobilizar alguma coisa, né? RH levantou, olhou, falou, não é funcionária não. Pera um pouquinho, vamos dar uma olhada quem é essa pessoa. Colocaram no sistema e descobriram que era uma cliente que havia consumido o produto da empresa. Ah, não é então funcionária, é cliente, porque ela acha que nas redes sociais colocou alguma coisa lá que deu a entender. Ah, então ela era uma cliente. Tudo bem. Ele mandou lá pro veículo e falou, veículo, corrija a informação que não é uma funcionária, é uma cliente. Inclusive, era uma cliente que ajudou a gente numa ação social da empresa e ela estava envolvida na ação social. O veículo na hora já faz aquela correção imediata. Uhum. Tá tudo legal até agora? Tudo tá bacana? Tá bonitinha, tá bonitinha. Cadê o plot, né? Cadê o plot? Bom, isso aconteceu entre 6 e 6h15 de uma quarta-feira. Tá? Então, às 6 horas apareceu a notícia, o jovem rapidamente olhou, até às 6h15 ele tinha decifrado e resolvido, e a correção saiu às 6h15, ok? Ok. Por volta das 7h30 da noite... um fornecedor dessa empresa manda uma mensagem para o CEO dessa empresa. Olha, lamento muito a morte da sua funcionária. Ele viu a matéria original e mandou, provavelmente querendo aí um goodwill com o CEO, né? Ele manda para o CEO dizendo, olha,
lamento, é muito difícil quando há uma morte na empresa, mas olha, depois passe para a gente o endereço, nós também vamos mandar uma coroa de flores para a menina. O CEO, 7h30 da noite, o que ele fez? Como assim? Morreu e ninguém me falou nada? Ele liga para a vice-presidente. Vice-presidente, quem morreu? A vice-presidente, não estou sabendo. Liga para a diretora de RH. A diretora, não, ninguém morreu. Não, morreu sim. Não, dá uma olhada. Não, mas não tem. Qual o nome da funcionária? Diretora de RH. Fulana. Não estou lembrado desse funcionário. Falando, não, pera um pouquinho que eu vou ligar. O diretor de tecnologia, diz para mim quem é que é essa pessoa, porque não estou achando no sistema, não está em lugar nenhum. O diretor de tecnologia liga para a sua equipe. Equipe, cadê a funcionária? Acha que esse nome está no sistema, já saiu lá. Não, a equipe fala, não dá para fazer isso agora que nós estamos rodando o backup, amanhã vai entrar o sistema de catraca, então não dá para fazer. Não, dá um jeito. O menino lá todo apertado pelo diretor dele, ele fala, não, tá bom, peraí, é do RH. Eu conheço uma menina que é um crush dele lá, é uma peguete dele, liga pra menina, oi, quanto tempo, né? Ele manda aquelas coisas, né? Manda pra menina lá e fala... Viva. Oi? E ela tava viva. E ela tá lá, mandou aquele... Quanto tempo, né? Ela, oi, tudo bom? E ele assim, não, então, né? Sabe o que é? Eu queria saber quem que morreu do RH. Como assim morreu do RH? Não morreu ninguém. Morreu sim. Não, eu acho que quem devia morrer era fulano de tal. Não, vocês já conhecem os desdobramentos, né? Foi indo, falou, não, pera que eu vou te colocar aqui no grupo de RH. Não, mas já falou com a diretora de RH e ela não sabe quem que é. Não, no grupo de RH é o que a gente fala mal da diretora. Deixa eu colocar no grupo e coloca no grupo. Mais ou menos às 8h30 da noite aparece a menina que tava no grupo e falou, não, eu tô namorando com fulano. Fulano que é o funcionário lá da área de mídias sociais, disse que foi só um negócio, mas já tá resolvido isso. Como assim tá resolvido? Já foi resolvido às 6h15. Aí a cadeia sobe. Mais ou menos 9 da noite, chega na vice-presidente dizendo, olha, não era, ninguém tinha morrido, nem nada. Mas por que ninguém tomou providências? Não, tomaram providências. Não devia, porque isso devia ter sido avisado a gente. Manda o menino da imprensa embora. Caraca. Entendeu? Proatividade... E aí, na hora que falou para mandar embora, ele, você tá demitido. Ele pega e liga pro chefe dele, que é o diretor, o gerente da área de marketing. Me mandaram embora. Mas por quê? Mandaram embora? Não sei por quê. Começa a conversa, o gerente liga pro diretor de marketing. O diretor de marketing fala assim, quem manda embora sou eu, você não vai ser mandado embora. Liga pra diretora de RH para dizer, você não pode mandar meu funcionário embora. Bom, eu tô só dizendo assim, vocês estão entendendo o que tá acontecendo? Uma bagunça. Caos. Mais ou menos lá na cultura organizacional. 18 horas depois... O menino estava lá em posição fetal, achando que estava sendo demitido, não foi demitido e ninguém falou mais nada sobre isso e acabou. Ou seja, toda uma energia quando alguém jovem fez exatamente o que a gente esperava. Ele não inventou, ele não fez nada de tecnologia, ele só fez o que queria. Os demais, a cultura organizacional cheia de ritos, né? De forças invisíveis. Eu gosto da palavra forças invisíveis, assim... Criou uma energia enorme com algo que não é produtivo, não agregou um valor sequer a nada. Simplesmente assim, para que todo mundo se envolveu? Ao invés de simplesmente falar, quem que toma conta disso? Fulano de tal. E capaz de associar que ele foi impulsivo, porque ele deveria ter acionado não sei quem. Ele resolveu o problema. Ele fez o que era o papel dele. Então, assim, a cultura da cultura empresa... ela tem um impacto grande também no próprio desenvolvimento. E na percepção do certo e errado. Então, a própria cultura... como você faz. Né? Não, e assim, eu tô contando essa história, mas quem tá ouvindo e vocês estão vendo, a cara de vocês era assim, eu lembro disso, eu sei, eu já vivi algo assim, eu sei exatamente, parece que você tá vendo como é que a cultura com essas forças faz. Então, esse é um caso que eu falei, poxa vida, agora que ele acertou, agora que ele fez tudo que a gente queria, justamente aí a cultura não ajuda. Então, é educativo. Um lado nosso é pensar o que nós estamos atrapalhando essa nova geração que está chegando aí com outras medidas, com outras prioridades. A gente está deixando de aprender. E pior, a gente está atrapalhando até mesmo quando ela faz exatamente o que a gente pôs ela para fazer. A outra aí tem a ver com a geração, né? Eu viajo muito e esses tempos atrás estava indo para Manaus
Manaus não é uma viagem simples. Coisa assim, Você tem logo que ali. controlar, tem uns horários, é só aquilo, não tem assim, Não tipo, tem se não der diversidade, esse, né? vai no outro. Não, era uma viagem. E eu moro em São Paulo, estava indo para o aeroporto lá em Guarulhos. O motorista pegou a pista central da Dutra, né? Na hora de escolher, tem uma pista central e tem a pista lateral. Ele escolheu a mais rápida, nós estamos lá mais ou menos 6 da manhã, o avião decolava perto das 7h30, então estava com um horário ok, mas Meio apertadinho. assim, justo. Justo. Sem chance de erro. É, justo. De repente, tem um acidente, a gente entra na pista e lá na frente, assim, uns 3 quilômetros à frente, tem um acidente daqueles que fecha a pista e vai passar o dia fechado. Então eu fico lá parado, vendo, não vai ter jeito. A gente começa a pegar informação, rádio, internet, não vai ter jeito. Eu tinha que sair e ir a pé. Faltavam 5 quilômetros, eu falei, vamos embora, né? Eu saí do carro, não posso perder, já era um compromisso fechado, não tinha como não participar, não tinha. Pego e eu vou com a minha malinha de rodinha andando pelo acostamento da Dutra. Vou andando, e aí assim, eu ainda faço uma coisa, vou para a pista lateral, porque quem sabe... Sim, muito seguro. Uma chance. Uma decisão dessa. Você vai para a pista lateral com alguma esperança de que, assim, pode ser que você pede um táxi ou alguém aparece, alguém olha, tudo mais. E não aparece ninguém, eu vou caminhando mesmo. Só a esperança mesmo. Só ficou na esperança mesmo, né? Ele é a esperança. Chega no aeroporto cansado, tudo, né? E aí a gente faz aquilo que é o mais legal. Você pega e vai publicar no seu Instagram dizendo, gente, venci essa batalha, consegui embarcar. E decolamos. Quando eu chego lá em Manaus, aparece alguém comentando assim, nossa, Sidney, eu te vi, era você, eu vi que era você. Eu falei, e aí eu ainda perguntei, você me viu onde? Não, a gente estava na Dutra, passando pela pista lateral, eu até falei com viu meu lá um barba pai que era branca lá? você. Entendeu? E eu vi que era você, eu reconheci você, eu vi que era você. Eu falei, e nem parou para pensar em eventualmente dar uma carona? Porque, assim, um cara de paletó, todo vestido, aparamentando, andando na Dutra, rodovia? andando na marginal da rodovia às 7 da manhã, não deve ser uma coisa normal. Ele viu que era eu. Ele me reconheceu, percebeu que eu tô indo porque tinha um acidente, estava tudo parado, não era só eu que estava fazendo essa trajetória. E ele gostou e assim, marcou e falou. Eu falei, você bateu foto, inclusive? Eu bati a foto. Eu falei, você teve a manha de bater a foto minha na Dutra, arrastando uma mala. E nem passou pela tua cabeça que eventualmente era mais solucionador. Mais nobre. Nem nobre, mas assim, era mais... Por que não deu a carona? Não, aí a gente pensa na cabeça dele. Não, mas olha, eu te reconheci, viu? Eu dei like lá no seu post. Falei, cara, eu queria uma carona. Então, é o que importa. Essa hora a gente vê assim, uma desconexão do jovem, assim, o que ele está prestando atenção de fato. Tem vários casos similares. Uma pessoa passando mal, fica todo mundo filmando. Fala, mas como que você tá filmando? Não, mas você tá ele doido, ficou cara? contente de ter me reconhecido. Eu falei, e você acha que era normal eu estar ali andando na Dutra com uma malinha em direção ao aeroporto? E ele, você precisava de carona. Aí eu tava entra fazendo no meu perfil Google. da desconexão, né? Aí desse que tá. processo Isso aí. é lido nas empresas, às vezes, como falta de engajamento. Né? É como se, assim, cara, você tá tão conectado e não tá ao mesmo tempo. O que é prioridade? O que é, de fato, o que você enxerga que era necessário? O que é uma prioridade? É um pouco do que a gente fala sobre cultura, que não adianta você falar que comprometimento é um valor. Quais são os comportamentos que vão evidenciar esse valor? E ilustrar para a pessoa, né? Exatamente. E também sobre... A gente precisa falar o que a gente não permite dentro da empresa, porque é o óbvio que precisa ser dito. Mas quais são os comportamentos que, como empresa, a gente não tolera? Isso também diz sobre a nossa cultura. Que, por exemplo, um dos valores da minha empresa é o vambora.
Não tem essa, isso aqui é Às difícil. 6 horas da tarde, vambora. Vambora. Não, chegou um projeto desafiador, é uma coisa nova. É melhor o Sidney fazer porque ele entende. Não tem essa. Vambora, a gente vai fazer. Não tem. E aí tem um outro valor que é o problema é nosso. O problema é nosso. Isso é legal. Quem vendeu foi o comercial. Não interessa. É uma empresa, é um jogo. Não importa, eu não quero saber se foi o comercial. O problema caiu no seu colo, você tem que ajudar a resolver. Então, aí vem uma pergunta para você. E quando não é um problema a ser resolvido? É uma falha. Alguém vacilou. O que acontece com a vacilo? Primeiro a gente vai resolver. Depois a gente senta e entende aonde tem gargalo, onde tem a falha no processo, se foi uma pessoa, se foi o problema no processo, se foi um comportamento. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver. E não ficar procurando onde é que é a falha. Porque tem alguém esperando, né? A solução daquele problema. Isso. Se fosse num hospital, né? Não, vamos discutir. Não, resolve o problema ali do paciente, depois você estrutura um modelo replicável para que aquilo não aconteça de novo. Mas uma coisa que eu tenho observado, que é um profissionalismo em escapar do vacilo ou da culpa do vacilo. Isso tem sido, assim, cada vez mais intenso. Ou seja, eu já crio uma situação para tirar o meu... Da reta. Que a gente fala, isso é antigo, tá? Só para avisar, isso é da nossa geração. Não usa sem pedir autorização. Mas, assim, as pessoas, elas estão tão vigiadas. Hoje a gente está sob tanto escrutínio, sob tanta gente vigiando qualquer movimento. A gente está aqui, está gravando, não está? A gente estava aqui no making off, nossa, para que vão usar isso aí, né? Todo mundo está tão vigiado que as pessoas começam a se tornar mais especialistas em escapar do vacilo. Ou simplesmente finge que não aconteceu, ou não fala sobre isso. Pula. Ontem, aí vamos lá, agora começa o momento mentor, né? A gente só conta história, mentor é só isso. Ontem eu estava com um programa para uma empresa muito bem elaborado, preparado já, agendado, acertado, é um programa com a diretoria e tudo acertado para ser pelo Teams, né? Tá tudo pronto, e eu em casa, inclusive, o Teams. Eu costumo mandar mensagem de manhã, mandei para a pessoa lá, nenhuma resposta. Mandei outra mensagem, oi, olha, e aí, tá tudo bem? Eu vou entrar um pouco mais cedo para a gente fazer os alinhamentos, testar, o Teams vira e mexe, ele tem uma lua, né? Ele altera, eu vou entrar antes. Nada, quando deu perto de 2 horas, uma outra pessoa mandou uma mensagem para mim. Oi, Sidney, quando você estiver chegando, você avisa que eu desço. E eu assim, chegando onde? O encontro não é Teams? Não, vai ser presencial. Entendi. Na hora que foi isso, a primeira coisa que eu fiz foi pega tudo, põe tudo, enche a mochila e já sai. Quando eu saí, eu falei assim, tá, onde... E eu mandando, conversando, porque daí você entra no modo online. Onde é? Você não sabe? Eu falei assim, não, ninguém me passou nenhum endereço. Você está dizendo que é presencial. Eu só desci, estou esperando para pegar um carro para ir. Peraí que nós vamos passar o endereço. Falei, você que está falando comigo, tá na empresa, lugar, né? não sabe falar o endereço? Assim, é estranho, porque você fala, cara, mas eu estou conversando com ela, me dá o endereço. Peraí que eu vou passar o endereço. Eu não sei o que é ela ir passar o endereço. Demorou uns 5 minutos e eu lá, esperando para pedir o carro. Porque eu não sabia nem para que direção ia. E eu falei, primeiro eu vou, primeiro resolve, primeiro eu vou e depois a gente resolve. Demorou ainda uns 5 minutos, aí ela manda o endereço. Olha, eu acho que é. Falei, legal. Você tá aí. Então, assim, aí a gente começa a ficar aflito. Fica. Você perguntar para os líderes, daí nessa hora que eles vão ficando aflitos, Bonita né? a palavra é aflita, né? Tem gente que ficaria outra coisa. Não, tudo bem, mas eu tô na condição de fornecedor, eu tô por enquanto aflito. Aí, assim, sai correndo lá, mandar o endereço, eu vejo, é possível chegar, eu cheguei com 5 minutos de atraso. Na hora que você chega com 5 minutos de atraso, a sala onde ia ter a reunião com o CEO, diretores, é aquele pessoal com muita tolerância, claro, né? É um pessoal... Muito paciente. Que não tem muito mais o que fazer, tá lá curtindo a vida, né? Eles chegam e a pessoa que é a responsável, a primeira coisa que ela faz não é abrir a reunião dizendo, gente, desculpa, houve um mal entendido aí na comunicação, a gente está tentando apurar. Não fez isso.
Vambora, vamos começar. Eu falei, para. Agora para. Aí eu parei e transformei isso na mentoria. Eu falei, primeiro, olha só que interessante, gente. Alguém vacilou. Eu tô aqui atrasado não foi porque eu vacilei. Porque eu estava todo montado para alguma coisa. Alguém vacilou. E vocês, não, deu certo, já resolveu o problema? Isso é uma das coisas que menos ajuda a empresa a pensar. Porque joga para debaixo do tapete porque achou a solução. Alguém heroicamente resolveu. Você falou uma frase da sua empresa, como que é? Vambora. Problema nosso. Não é o problema nosso, é vambora? É isso, não? Vambora é. Valores. Vambora, vamos entrar, vamos engajar. Ali não tava um vambora, ali tava, não aconteceu. Eu falei, não, aconteceu. Tava Eu falei, difícil. gente, eu cheguei e falei assim, gente, primeiro, eu cheguei atrasado. Então a primeira coisa que eu vou falar, desculpa o atraso pela não comunicação. Aí a pessoa chegou e falou assim, não, tudo bem, não, mas vamos em frente. Eu falei, isso merece, vocês estão aqui. Aí o CEO, ele falou, mas o que aconteceu? Eu falei, olha, ninguém me avisou que era para vir. Eu fiquei sabendo agora. Tanto é que eu peguei o endereço da pessoa que disse que era para vir enquanto eu vinha. Aí ele só olhou para a pessoa responsável e falou assim, de novo? Na hora que ele falou de novo, a pessoa assim, não, é que a fulana saiu de férias. Aí, é por isso que eu falei, vai começando a terceirizar o processo, ou joga para quem está longe, ou finge que não houve a falha. Eu falei, não, gente, houve uma falha. É um tremendo momento para vocês usarem a falha para entender o que está acontecendo. Entender se é falta de engajamento, se é falta de preparo, Processo, se é um planejamento. processo. Porque houve um vacilo. Sim. Vacilos acontecem? Sim, vacilo acontece. Mas quando o CEO fala de novo, não, então peraí. Eu tenho um princípio que eu chamo dos 4 Ds. O primeiro D, aconteceu um vacilo. Pode ser distração. Primeiro D, distração. Aconteceu um vacilo, não estava atento, distraiu. Vacilos acontecem, pode ser distração. O segundo D, De novo. não. Segundo D de vacilo. Aconteceu um vacilo e é a segunda vez. Despreparo. Pode ser despreparo. E aí, de novo, o líder tem que estar atento. Ou para manter a atenção, Ou para preparar. ou quem para tá fazer preparado. uma leitura. Olha, aconteceu de novo o vacilo, é um despreparo. Esses 2 elementos é o campo de atuação do líder. Agora tem os outros 2 Ds. Aconteceu o vacilo pela 3ª vez. Quando eu falo vacilo, é o mesmo tipo de vacilo, nas mesmas realidades, né? 3ª vez aconteceu o vacilo, não é mais distração, porque já aconteceu. Não é despreparo, porque se não estava preparado, precisa preparar. Se não preparou, já é o 3º D, que é displicência. 3º D é displicência, tá? Se acontecer a 4ª vez, o que é? Tem mais um D. Demissão. Não. Não, nem tudo se resolve com demissão. Aliás, dependendo da circunstância, não tem como demitir. A gente pode levar para filho, tá? Primeiro é distração, segundo é despreparo, terceiro é displicência. Displicência é uma intenção de não fazer dessa forma. Não estou nem aí. É displicência com consequência. A 4ª vez é desrespeito. Eu já estou desrespeitando. Perfeito? Se a gente colocasse isso na matriz de liderança de maneira real, a gente tinha equipes realmente preparadas. Porque se eu sou líder, percebo que as pessoas estão distraídas, ou ela está sobrecarregada, e eu que sou responsável por sobrecarregar, ou ela tem déficits que eu preciso mapear e colocar o desafio de acordo com a capacidade dela. Se ela é despreparada, eu tenho que preparar. Se ela é displicente, eu tenho que olhar o que é o motivador da vontade, que é diferente. A pessoa está sendo displicente, tem alguma coisa na vontade, não é no preparo, não é na competência, é na vontade, o motivador. Agora, se ela está desrespeitando, é porque ela não quer fazer aquilo, não quer estar lá. Como você colocou agora há pouco, é melhor que ele saia, né? Sim. Que é o 4º D. Como é que a gente gerencia
Como é que a gente educa a equipe? Pegaram os 4Ds, né? Anota os 4Ds. Tá no livro também, tá no livro. Pronto, ó, jabá do livro. Mas assim, é tão importante isso, que a natureza já faz isso. Momento de historinha também, fica registrado a historinha? Não, peraí, deixa eu puxar um outro assunto. Não, então tem uma historinha para os 4Ds. Ó, só para fechar o assunto. A gente reiniciou esse episódio do podcast resgatando a questão das gerações. Você contou 2 histórias. Uma que foi uma história de sucesso com possível risco de fracasso e uma outra que culminou nos 4Ds, certo? Perfeito. Bom, ou seja, não é só uma questão de geração, tem uma questão de perfil individual, não é só uma questão de ser jovem, é uma questão de cultura da empresa. Exatamente. Porque esse evento que aconteceu poderia ter sido uma pessoa experiente também, que fez e ela também... Ser jovem não é desculpa, ser velho não é desculpa. Não é desculpa. Entendeu? Atitude não envolve a idade. Atitude não envolve a idade. E eu acho que esse fechamento, essa costura é importante para a gente também não começar a categorizar que jovens costumam cometer erros de tal maneira. Não, pessoas cometem erros de diversas maneiras. Isso. Ponto. Pronto. É que às vezes, por ser jovem, fica mais fácil dar ali, né? Assim como a gente também faz isso para várias outras características humanas, né? Eu queria migrar um pouquinho agora, só para a gente enriquecer mais o nosso podcast, para o seguinte, né? Supondo que você tenha uma abordagem para um CEO, né? E esse CEO ele já está com um preconceito estabelecido geracional. E como a gente vê muitas matérias na internet, é no Metrópole, é na Exame, falando de dificuldade, parece que a profecia ela se torna autorrealizável. Porque quanto mais você procura sobre aquilo na internet, o que ela faz com você? Mais conteúdo daquilo ela te nutre. TikTok, Instagram, Google fazem isso, né? Uma resposta assim, curta e grossa de vocês agora, tá? E eu quero que vocês se comprometam com a resposta. Há ou não há um problema com a dita geração Z? Existem características específicas desta geração de jovens atualmente? Existe, Nath? O problema não... Bom, minha resposta é... O problema não é com a geração Z. O problema, no meu ponto de vista, é o conflito geracional. Independente de qual seja a geração. Tá, então não é que essas pessoas são desprovidas da capacidade de interação social com as outras gerações. Elas são simplesmente diferentes e a gente está tentando encontrar qual é o ponto de equilíbrio para inseri-las no trabalho, certo? Sim. Não. Opa, não. Oba! Manda ver, fala. Não. Eu acho que a gente tá fazendo o que a gente normalmente faz como pessoas mais veteranas. A gente quer contemporaneizar a realidade. E sim, não tem nenhum problema. Existem problemas sim. São problemas que a gente está identificando, como fragilidade, a dispersão com muita facilidade, o descomprometimento com a própria realidade, com a própria vida, a superficialidade excessiva, que sim, contamina outras gerações, mas é uma característica que está muito mais presente nessa geração que está sendo forjada junto com os smartphones, redes sociais. Isso tem um efeito. Tem um efeito em todos. Posso tem um efeito em todos. Dificuldade de lidar com frustração. Então, porque a gente não dá as frustrações ou não permite as frustrações, e a gente agora, quando a gente fala, não, essa geração tá tudo bem, tudo legal, tudo bacana. Não, é uma geração que eu diria que vai ter mais dificuldade para amadurecer para a realidade da vida, vai sofrer mais. E assim, sendo muito franco com relação à geração millennial. A geração millennial hoje, que está tomando conta das empresas, ela está frágil também. Porque ela também, em algum grau, foi mais protegida do que a geração anterior. Então, sim, existe um problema que está tendo contornos já sociais. Não é um, não é dois. Nós estamos vendo aí coisas meio patéticas acontecendo de crianças, algumas brilhando bastante, mas isso sempre aconteceu. Mozart está aí para não mentir, ele era uma criança também prodígio, não quer dizer que aqui não tenha. Tem jovens brilhantes, mas no geral a gente está com uma geração frágil, superficial e que está se desinteressando muito rápido pela vida.
está rapidamente trocando. Ou seja, ou eu tenho algum estímulo rápido, e senão não me supre, isso tem consequências na vida da pessoa, porque ela fica amadurecendo com muito mais lentidão. Esse fato já foi identificado. Deixa eu fazer uma ponderação aqui. Há um tempo atrás, eu fui escrever era Dia da Mulher, tal, das mulheres, e aí eu escrevi uma frase, eu fiz um artigo ali, e de certa forma eu fui mal interpretado, mas porque foi uma cutucada, assim, deixa eu até deixar muito claro aqui para não haver equívocos de interpretação. Era um elogio da mulher para as mulheres, mas feito com uma frase, é o seguinte: falta de valores na empresa, a culpa é das mulheres. Calma aí, não briguem comigo, pelo amor de Deus. Peraí, eu vou explicar. É um elogio. Só pegaram um corte daí, tá? Exatamente, esse que é o problema, tá? Então vamos lá. O que eu quero dizer é o seguinte: antigamente as mulheres não tinham que sair para o trabalho. Sim. Então, elas faziam e fortaleciam toda a educação e os valores da família. E o fato todo o mundo impôs uma velocidade que fez com que as mulheres tivessem que sair dali. E o que acontece? O homem é folgado, de forma geral, e não assume o papel dele muitas vezes. Então, o que acontece? Os outros, eu assumo. Não, assim, todo homem fala isso. Não, mas assim, a gente tem que pegar assim na maioria. Sim, E o que acontece é o seguinte, que onde a gente tem a formação, a gente tem uma base que está mais fragilizada do que tinha antes. Uhum. Então, a fragilidade que a gente vê na geração, no meu modo de ver aqui, é uma fragilidade que é causada na raiz, e a raiz é a base da família, que é a base da educação. E isso está levando isso para o mercado de trabalho. Então, trazendo esse ponto aqui, pelo amor de Deus, eu não estou falando que a falta de valores é a culpa das mulheres, não. Muito pelo contrário, é um elogio. Levando para esse ponto, a gente só tem que entender que nas empresas a gente tem uma realidade e que, como eu falei anteriormente, ou a gente fica reclamando dessa realidade ou a gente age de uma forma a mudar essa realidade. E o que eu vejo que falta é mudar essa realidade. O fato a geração que está aqui é mais frágil. Você pode pegar pessoas, profissionais ótimos, como você citou, que nós, graças a Deus, temos no nosso time e temos em outros times também, mas às vezes uma coisinha que você fala e que você não tem a intenção de magoar, a pessoa se magoa por aquilo e quebra por causa do cristal que você comentou. Da fragilidade. Então, se o ponto na realidade, eu traduzo isso como valores, como o fundamento, como a base. Se esta base está não vindo tão bem preparada, cara, o que compete para as nossas empresas? Trabalhar essa base dentro, quando nós recebemos essas pessoas. Uhum. E aí trabalhar esses valores. E porque é inevitável, essas pessoas vão... Eu até colocaria que já passamos da curva de retorno, porque a realidade hoje das famílias já se modificou, e não se modificou no último ano. Nos últimos 40 anos vem se modificando. Ela vem se fragilizando em vários aspectos, a família, que é o pilar. Isso veio para as empresas e a gente também está vendo essa mesma fragilidade que você vê. Quando vê na família, filho respondendo para a mãe, não respondendo a mãe, a gente começa a ver isso, claro, dentro das empresas. E tem um aspecto que também está colaborando, porque a gente não está melhorando isso, a gente está piorando. Uma das coisas que vocês fazem é recrutamento. Quantas vezes vocês já ouviram aquilo que, assim, para mim é uma das bizarrices dessa realidade, onde a mãe ou o pai vai na entrevista de emprego com o filho. Isso. Ou vai interferir na entrevista de emprego, ou vai pedir, olha, ele passou na fase ou não. É o pai, a mãe. Isso, nós estamos falando de uma criança de 14 anos de idade. Tá? Então, porque nós estamos falando de alguém de 25 anos de idade. Mandam os currículos. Isso, então, assim... não é uma decisão da pessoa. Então, é todo um sistema que está
facilitando a fragilidade, quase que assim, vamos... tudo bem, é assim. Sabe quando vai aceitando? E a gente tem que travar na fase isso. que a gente está, entre aspas, do emprego pleno, ou seja, aqui está todo... Cara, ou a empresa muda a forma de pensar... Dá um jeito de inserir essa mão de obra, né? Você está entendendo? Então, é isso. E aí, o que a gente tem que pensar, assim, é quais são as ferramentas que a gente tem para fazer. Então, trabalhar a cultura, cara, é essencial. Porque senão vai ficar só no discurso, cara. E eu acho que é isso que a gente precisa, Mas eu quero de ser fato, mudar. o advogado mais cruel Conta aí. que está aqui. Nós não estamos fazendo nada disso. As empresas falam da cultura. Isso. Eu vejo falando-se muito. Eu vejo vão pedir engajamento, mas na prática o líder não faz isso. Está todo mundo sobrecarregado. Trabalham de uma maneira estúpida com as pessoas e é óbvio que não melhora nada, a gente declara muito isso. Por quê? Porque existe uma diferença entre valor e crença e que as pessoas não entendem isso. Isso. E só para comentar, contextualizar com quem está acompanhando a gente, eu costumo dizer o seguinte, que valor nada mais é do que um comportamento, só que é um comportamento incorruptível. Crença, eu acredito que deveria ser, mas se tiver uma falhinha, ok, até passa lá, eu vou passar a mão e vai lá. Tanto que eu trabalho muito com o setor público e eu acho que quem é do setor público vai saber entender o que eu estou querendo dizer aqui antes de eu ser criticado, né? Mas é o seguinte, quando eu vejo, por exemplo, no setor público alguns valores escritos ali, transparência e justiça, né? Eu viro e falo assim, cara, isso não é valor, isso é uma crença. Você está entendendo? Que a crença está te dando um norte, está te dando um princípio. E o que nós estamos fazendo? E aí, é só para a gente poder entender. Cara, a gente tem uma fragilidade de valores que estão trazendo, que a gente tem, que é uma questão social, que a gente tem isso, e eu não estou falando que as pessoas não são dignas, que elas não são, não é isso, mas existem essa crença, e essas pessoas estão chegando nas nossas empresas. Mas os problemas que nós temos hoje com essas pessoas nas nossas empresas são diferentes dos problemas que a gente tinha antigamente. Só que a gente está querendo... Então, é assim, eu concordo com você, temos problemas. Temos problemas. E eu vou colocar um adicional nisso que você está colocando. Enquanto a gente está debatendo isso, os empresários, de um modo geral, que precisam da solução, precisam do trabalho, do processo fluindo, estão fazendo a coisa mais simples. IA. Estão jogando para IA. E assim, óbvio, não vai ter como contemplar posição para todo mundo que está discutindo. Enquanto estão discutindo valores e tudo mais, a IA está entregando os processos, e cada vez mais. E o que acontece é quando a pessoa se acomoda nisso. Tipo, a IA faz para mim. Ai, que legal, né? Cara, você não entendeu que ela está fazendo por você, não é para você. É diferente. Daqui a pouco ela vira você, né? Ela não está fazendo para você. A gente tem uma ideia de que a IA é nosso servo e que não reclama. E não é bem isso. Ela está fazendo no seu lugar. E você tem que entender que se ela está resolvendo no seu lugar, ela não está fazendo para você, para te deixar mais leve, para te deixar mais feliz e para te deixar mais legal. Não. Está fazendo por você. E nessa hora vem a armadilha. Aí sim, de novo, a geração Z é a primeira geração que vai sofrer de verdade esses efeitos que ela não é culpada. Ela não é culpada, mas ela não tem uma atitude, não tem força de atitude para suportar o tamanho da complexidade que vem vindo. A gente ainda vai estar no jogo. A gente consegue olhar para a IA, ter espírito crítico, pensar. Mas essa turma não está pronta para um desafio que para nós já seria extremamente difícil. Então a gente fala, por isso que eu falei aquela hora com tanta energia, essa geração tem problema? Tem, e muito grave. E a gente não vai poder ajudar tanto. E a gente tem que se preparar. Bom, nesse sentido, vamos até fazer o seguinte, porque tem um povo ali, ó, que está assim, mostrando a plaquinha para nós ver desesperado. E com razão, nós não estamos tirando. A gente não falou nada do que ia falar antes que a gente combinou, mas tomou outro rumo. Vamos fazer o seguinte, beleza, vamos colocar aqui um desafio para a gente poder ir começando a ajeitar. Então tá, a gente tem um problema e a gente tem que fazer alguma coisa, certo? Vou puxar aqui para você.
aí você também fala, fala você, Sidney, que eu já falei o que eu acho, e a Nath. Tá. E que mensagem a gente tem que levar, então, para o empresário? Porque agora a conversa lá com o empresário, tá? Bom, eu acho que a gente Para ele acordar, para falar assim, cara, esse é o fato, essa constatação, temos esse problema. E aí, a gente vai conviver com isso ou vamos mudar o jogo como? Eu acho que a gente veio de uma geração que buscava ferramentas para a solução de problemas mais simples. Então, você tem um problema porque você não sabe quem é bom e quem não é bom, avaliação de desempenho. Você tem um problema de precificação do trabalho, plano de cargos e salários. Você tem um problema porque existe um burburinho de que há uma reclamação, mas você não sabe ao certo o que é. Pesquisa de clima e engajamento. Agora nós temos um problema de ordem mais complexa. Eu tenho um conflito geracional e eu tenho uma geração chegando ao mundo do trabalho, como o Sidney falou, que ela tem problemas característicos da própria forma como ela foi educada e que vem de uma estrutura social e familiar. A solução também é mais sofisticada. Trabalhar a cultura organizacional, o que envolve determinar a sua identidade organizacional, o que é aceito como comportamento dentro de padrões esperados e o que é incorruptível, e só permitir que as pessoas, dentro de um perfil de comportamento que você admite como razoável, fique. Porque cada vez que você permitir aquela frustração de se transformar num comportamento belicoso ou de manha, e isso for se perpetuando na sua empresa, você não está corrigindo e transformando esse profissional em alguém mais forte. Está fomentando. Você está fomentando essa continuidade exatamente daquilo que você não quer. E se não for o valor da sua empresa, você vai se lascar. Esse é o meu fechamento. E eu me lasquei. Porque eu vou falar o quê agora? Não, é você agora, Sidney. Você vai jogar pra mim? Tá bom. Não, a gente tá falando lá com o empresário. Então, o que a gente tem que falar para ele? Cara, acorda. Tem uma característica no processo de aprendizado, que a gente tem 3 etapas no processo de aprendizado. A primeira etapa é quando eu transfiro a informação. Professor, a instrução, manual, livros, vídeos, eu transfiro a informação e eu memorizo. O segundo é pegar essa informação e usar essa informação. Quando a gente pega essa informação e usa, a gente ganha competência. Só que o processo de aprendizado precisa do terceiro elemento, que é o elemento de referência. Guardadas proporções qualquer que seja, imagina quando você começou a aprender a dirigir um automóvel. Você aprendeu a dirigir, ganhou um monte de instrução, primeira etapa. Treinou, segunda etapa. Treinou para ganhar alguma destreza no uso das instruções, certo? Aí te deram uma primeira, segunda. Então, aí te deram uma CNH, não deram? Aí te jogaram na marginal para você, ou numa estrada, né? Te jogaram lá. O que você faz nessa hora? Uhum. É um momento de pânico com euforia, não é? Essa hora, a gente tem vários momentos na vida que a gente entra em pânico com euforia, principalmente os momentos de autonomia. Nessa hora, eu começo a olhar os outros motoristas. Uhum. Eu começo a olhar as minhas referências, como é que os outros estão indo. Referência é mentoria. As pessoas bagunçaram com a palavra mentoria aí nas redes sociais, porque passa consultoria, virou mentoria, aula virou mentoria, tudo é mentoria. Isso. Não é bem isso. Mentoria... Fizeram com a mentoria o que fizeram com o coach. Também. Desgastou o coach. E assim, eu gosto de deixar bem claro, eu já escrevi isso em livro e isso aí foi muito bem resolvido para mim e a gente faz isso muito no Instituto. Papel do professor é transferir informação. Papel do coach é treinar competência, identificar quais são as competências que não estão todas desenvolvidas e treinar essa competência. Coach é treinador. Treinar a competência. Eu quero ter competência em negociação porque eu estou fraco nisso. Pega um coach para treinar essa competência. A mentoria é depois disso. Ninguém faz mentoria depois que você tem informação e você já tem a competência. Mas a gente ignora que é justamente aí onde eu preciso de referência. Quase tudo que você quiser colocar na tua dimensão de aprendizado é por referência. Você tem teu filho de 11? 11 anos? 4. Spoiler pra você. 11 anos, seu filho atravessa a rua sozinho? Atravessa. Qualquer rua? Não. Qual rua? Do condomínio não vale. Perto de casa. Perto de casa. Tá. Você percebe o nervoso? Não, ele já vai na padaria sozinho. Ele já vai na padaria sozinho, correto? Uhum. Você já deu instrução. Atravessar uma rua, a gente tem as instruções, não tem? Porra. Faixa, soltava farol vermelho. Pipa na rua, no meio da avenida. Não. Paulista, Esquece o teu modelo. Tô falando de atravessar. Tem as instruções.
Olhar para os dois lados, faixa, farol vermelho, farol verde. Olha, presta atenção, não é assim? Passa rapidinho. Passa rápido, acelera, Fala com presta alguém. atenção para ver se todo mundo está seguindo a regra. De qualquer maneira, tem as instruções. Quando você dá a instrução, ele pode até entender a instrução, mas você não libera ele, correto? O que você faz? Você treina ele. Como é que a gente treina? Segura na mão, vai junto, vai numa rua simples, vai numa rua sofisticada, vai treinando, não é assim? Assim O que como o banho da criança é assim. Também é assim. Tem outros elementos, mas vamos ficar na rua. O professor passa as informações. O coaching é o que treina, vê se ele está prestando atenção. Olha para os dois lados, lembra? Tem que olhar para os lados. Tá fora da faixa. O coach tem esse papel de treinar a competência, até ele ter competência. O mentor é aquele que atravessa a rua na frente. Fala, vem. Só que isso é perigoso. A gente fica com medo, você está tendo spoiler. Vai acontecer isso um dia? Vai. Um dia ele vai ter que atravessar a rua sozinho. Mas o mentor não é simplesmente ele atravessa e fala vem, com um ar de provocação. Ele está do outro lado da rua com o olhar nos perigos e ele intervém se for irreversível. Se for reversível, Ele deixa acontecer. deixa acontecer. Sabe o susto? Não, vai dar tempo, deixa. Não, é bom ele levar o susto. Mas então o mentor é um cretino. Não, o mentor está cuidando para que a pessoa tenha atenção. Ele está sendo a referência. Guardadas as proporções, o que nós podemos fazer? E aí, para todos os CEOs que estiverem vendo, uma das melhores coisas para essa geração é ajudar ela a ter referência. Mas ela não quer saber de nada. Deixa ela fazer. Pega os líderes e transforma os líderes em mentores. Mas o que o líder mentor faz? Ele tem que ensinar o que ele não vai ensinar nada. O líder, ele direciona e ele deixa a falha acontecer. Mas não é qualquer falha. É a falha educativa. Falha da irresponsabilidade, ele tem que intervir. A falha irreversível, ele tem que intervir total. Por quê? Porque é irreversível. Agora, não, a falha ele vai aprender. Eu sei que ele precisa desse momento. É controlado, né? Ele administra a falha como aprendizado. Então, o líder mentor, ou a mentoria, talvez para nós, olhando essa geração, é a coisa mais legal de a gente fazer. Provoca, mas fica do lado olhando. Eu ainda não contei a história, mas eu deixo para o final. Ele fica do lado olhando para intervir se a falha que ele for cometer for irreversível. Se for reversível, deixa ele cometer e coloca ele para arrumar a falha. É assim, você arruma a falha porque ela é revertível. Né? Empoderamento. Então, não é vamos vigiar as falhas. Não. Deixa, fica atento. E acompanha, né? Para não ser... De vez em quando faz bem. Para a falha não ser por irresponsabilidade, que é negligência, nem por desrespeito. Essa falha é a falha intencional, é maldosa. E a falha irreversível. Todas as outras falhas foi o que formou cada um de nós. Vocês só estão aqui hoje pela soma das falhas que vocês resolveram. Que vocês assumiram e resolveram. Aliás, nós falhamos numa que foi a gestão do tempo aqui, né? Porque a gente tinha um tempo... Eu lamento para os demais que vão fazer aqui, que eles vão ficar mais disciplinados agora. E a conversa, cara, se deixar, a gente Vai fica lá, 4 horas. vai Né? Eu vejo às se vezes tivesse podcast... um vinho aqui ainda... Ih, rapaz. E, pessoal, lamento, mas a gente precisa se despedir. Não, mas a Não, calma. Eu tô só vamos reverter. aqui. Você não vai ficar irreversível, não vai dar para gravar de novo. A gente precisa dar uma acelerada aqui para se despedir. Aliás, obrigado você que está nos assistindo. Nath, sua mensagem final sobre a solução que a gente pode apresentar para os CEOs. Eu aprendi hoje que nós precisamos ser mentores dessa geração, né? Boa. Eu acho que eu poderia... Atitude, mentor. É atitude, não exato. título. É atitude. Exato. E cultura diz muito sobre isso. Exatamente. Né? Sobre como nós somos. No meu time, por exemplo, em algum momento aqui, alguém disse, alguém chega com um problema, e no meu time nós temos esse hábito. Qualquer pessoa que chega com um problema, tô com problema, e já é que todo mundo fala, mas o que você acha que dá para fazer? Porque se eu não ensinar as pessoas a pensarem,
É rápido resolver o problema, né? Você chega com um problema e fala, faz isso. E aí, o que eu tô fazendo? Eu tô impedindo a pessoa de crescer, de se desenvolver. Então, nós criamos um hábito dentro da nossa empresa, de devolver a pergunta. E eu faço isso muito com meu filho, e ele faz muito comigo também. Ele aprendeu muito. Mas você é a mãe, tá? Só para avisar que você tem que cortar isso. Ele me devolve e eu devolvo. E ele mãe pensa. Ainda é você. Sim. E ele pensa muito. E no meu time, a gente tem esse hábito e acho que essa característica de cultura. Tá com algum problema? Tá com alguma dúvida? Devolve a pergunta. Ah, peraí, deixa eu pensar. Primeira, segunda vez, terceira vez, a pessoa pergunta. Não chega na quarta. Porque ela vai pensar, se eu perguntar, ela vai me devolver. Então, deixa eu já chegar com a pergunta e com um cenário algumas alternativas aqui. De solução para aquilo, né? Eu acho que sim, a gente tem uma geração muito mais frágil, mas eu continuo achando que nós sempre tivemos problema. E a gente sempre vai ter problema. O que muda é o problema, né? O que eu aprendi isso com o Rogério, que o que... não muda. O que muda é o como, não é? Isso aí. Eu aprendi. Então inclui mais um. Não é só o como, é o para quê. Para que remete. O que você vai fazer com isso? Então eu acho que a gente vai criando outros cenários e quando eu já ficando mais velho vai pensando de outras maneiras. E o nosso papel como liderança é apoiar sim essas gerações novas, não começar a colocar rótulo em todo mundo, dizendo, sou preguiçosa, sou não sei o quê. Como eu falei, eu sou um exemplo vivo de que eu entrei numa empresa que só tinha pessoas muito mais novas que eu, e eu sou nova também. Mas que eu olhava e falava, caramba, que comprometimento que eu não via em pessoas muito mais velhas em lugares que eu trabalhei. Então, o ponto não é esse, mas é em que momento nós estamos, como que a gente se adapta a isso, sempre vai ter mudança, e é isso que faz a gente ser cada vez melhor. Porque se a gente ficar num estado de que tá tudo bem, a gente não cresce, a gente não se desenvolve, a gente não amadurece. Então, muito obrigada aqui pelos aprendizados, pelo insight. Aprendi muito mais do que contribuir aqui. Muito obrigada. Aproveita e já deixa aí seus contatos, por favor. Por favor, sigam a Ethos. Ethos.gc, que é gestão e cultura, no Instagram também, tem no LinkedIn. Já deixei os meus arrobas aqui pessoais, mas eu repito, Natália Agustinelli, é facinho de achar lá com TH e Agustinelli com 2 L's e I no final. Muito obrigada pelo convite, sempre um prazer enorme estar com vocês. Obrigado a você. E a você que nos acompanhou até aqui, queria reforçar que você fizesse... seguisse a Leme nas redes sociais, seguisse o Rogério, pode me seguir também, Renan Sinac, Rogério Leme Oficial, e por favor vote na gente no Top of Mind. Somos uma das Top of Mind de RH, somos uma das empresas finalistas, dos 5 finalistas, e lembrando que no mês de julho nós teremos uma campanha especial com mini cursos gratuitos com certificado para você se inscrever e participar com a gente de algo muito legal. E o Renan, vamos fazer esses mini cursos para vocês. Nós dois, daqueles bons mesmo, né, Rogério? Daqueles igual a gente dá para nossa equipe. Sidney, queria passar a palavra para você, fazer seu agradecimento final e também deixar aqui o nosso agradecimento a você e a Nath pela honra que foi tê-los conosco. É um privilégio ser o mais veterano da mesa para ver, e assim, talvez... Você deveria deixar eu falar primeiro para depois você encerrar. Mas, como você me deu esse privilégio, eu vou fazer uma coisa. Gosto de pensar sempre na questão do pensamento mentor. A águia, ela em um dado momento, ela faz uma leitura do seu filhotinho. Lá no alto do monte, ele faz uma leitura. Fala, acho que ele já está pronto. O que ela faz? Pega o filhote, correto? Levanta-te, anda, Jacó. O que ninguém... ela pega o filhote e joga. Lembra dos 4Ds? Pode ser que ele esteja distraído. Ela joga, mas uma coisa que ninguém fala, ela salta atrás. Ela, quando joga o filhotinho do ninho, ela salta atrás. Que pode ser que ele esteja distraído. Caso ele não abra as asas, ela pega ele e traz de volta para o ninho. E deixa ele crescer mais um pouquinho. Um outro dado momento, ela não avisa, ela não fica, se prepara daqui 15 dias. Ela não faz isso. Vamos pôr um treinamento, vamos na escolinha de natação, né? Não faz. Ela simplesmente deixa ele crescer. Um outro dado momento, ela pega e joga de novo. E ela salta atrás.
A segunda vez ela salta atrás. Pode ser que ela fez uma leitura errada do preparo dele. E ela pega ele caso ele não abra as asas, tá? Se ele abrir as asas, a natureza já mostra. Ele vai planar um pouquinho, depois ele vai ter que subir, ela traz ele de volta. Na terceira vez, ela joga. E ela salta atrás. Porque pode ser que ele ainda não entendeu o papel dele e ela pega o filhotinho, mas aí ela não pega o filhotinho rápido. Ela pega a 5 metros do chão. Ou seja, o filhotinho fala, deu errado. Eu não vou nem falar a palavra, mas ele vai sentir que ali foi. Mas ela pega e traz o filhotinho. Afinal, é filhote dela. Ela não vai deixar assim, ela não é irresponsável, ela reverte. Mas é a terceira vez. Na quarta vez, ela joga e não salta atrás dele. Por quê? Cara, se vira. Eu sei que é traumático, mas ela não salta. Porque se ela saltar, a única coisa que ele aprendeu, sempre que ele estiver nesse desafio, ele não tem que olhar dentro dele os recursos que ele tem. Ele sabe que alguém vai pegá-lo. É isso que ele aprende. A gente, de alguma maneira, tem que pensar como uma águia. Porque a gente quer, nossa prole, nossos filhos, nossos funcionários, a gente quer que sejam águias. Mas como é que ele vai ser águia se eu estou tratando ele como uma outra ave? Tem uma ave também, a natureza tem vários tipos de aves. Tem uma ave que faz diferente. Primeiro que o ninho dela é baixo. Segundo, onde tem comida, ela leva os filhotinhos. Ó, aqui tem comida e ela fica. Se vier algum predador, ela é a primeira a avançar. É clássica a história de pegou um incêndio lá no lugar onde ela fica, ela cuida dos filhotes. Já aconteceu da própria ave aparecer morta e os filhotinhos embaixo dela sobrevivendo. Essa ave, vocês já conhecem que ave que faz isso? Sei lá, né? Galinha. Isso que eu ia falar. A galinha, é conhecido, a galinha faz isso. Não, a galinha. Não, os demais voam. A galinha é a única que não voa. Tá? Mas a galinha protege os filhotes. A questão não é cada uma faz o que quer, cada ave faz. A questão é quando cresce o filhote. Filhote de águia, quando cresce, vira. Águia. É engraçado que você falou águia. Passou falcão na cabeça? Passou gavião na cabeça? Não, de vez em quando passa umas coisas. Eu tava esperando a pergunta da outra. Então, filhote de galinha quando cresce, vira o quê? Agora eles respondem. Já falei. Vai, galinha ou galo? Não. Cara, frango assado, tiquinito, torta, coxinha, vira um objeto consumido pela realidade. A questão Mas então depende, se for uma galinha criada na natureza. Não. A galinha, ela vira objeto consumido. A questão nossa é, o que a gente quer? A gente está preparando nossas equipes para ser o quê? Meu peitinho de frango aqui à noite. Louco, cara. Nós estamos querendo uma equipe... Meus chiquinitos, cara. A gente está querendo uma equipe de galinhas ou uma equipe de águias? O que você tem que pensar, e aí para o CEO, se você tem uma equipe de galinhas, é porque você é a galinha. Se você é águia, para de agir como uma galinha. Né? Boa. Esse é o Histórias de Mentor. A águia é uma mentora. Legal. A galinha é uma protetora. É isso aí. Valeu, Sidney. Valeu, Nath. Valeu, Rogério. Adeus. Pessoal, Valeu, Renan, obrigado. Acompanhe a gente nas redes sociais. Lembre de votar na Leme no Top of Mind. Um abraço e tchau, tchau. Tchau.